Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os itens que eu uso para fazer o meu devocional. Eu mostrei para vocês há alguns vídeos atrás os meus materiais agora de 2025 e eu mencionei que algumas coisas era para o meu momento de devocional e algumas de vocês me pediram para mostrar então os meus outros materiais de devocional. Esse vídeo não tem o objetivo de ensinar a fazer devocional. Se você não sabe o que é devocional e quer aprender como fazer, aqui no YouTube tem vários vídeos nesse sentido. Mas eu particularmente acho que o devocional tem que ser algo livre, não tem que ser algo programado ou com uma ordem de como você fazer as coisas. É como você se sentir à vontade e confortável de fazer. Para quem não sabe o que é devocional, devocional é o seu momento com Deus. É um momento que você tira para meditar a palavra, para você fazer um estudo. Então, você vai fazer isso de acordo com a sua realidade. Aqui, esse ano, eu me programei para fazer tanto pela manhã quanto à noite. No geral, eu fazia em um único período do dia, mas esse ano eu estou tentando fazer um pouquinho, né, diferente. Mas como eu falei para vocês, eu não acho que devocional tem que ser estabelecido um padrão, tem que ter uma receita de bolo que todo mundo faz, sabe? Porque eu acho que cada pessoa encontra ali a sua forma de fazer o seu devocional da melhor forma. Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu uso, mais para compartilhar mesmo, para deixar de dica esses materiais, certo? Bom, esse ano eu resolvi usar livros de devocionais que auxiliam você a fazer leituras diárias. Eu não fazia dessa forma, eu fazia um cronograma de leituras da Bíblia. Eu tenho um catálogozinho onde eu vou marcando, né? E vou fazendo um guia mesmo de leitura. Geralmente eu fazia a leitura sequenciada, ou seja, eu iniciava um determinado livro da Bíblia e terminava esse mesmo determinado livro. Eu não saía salteando por versículos da Bíblia. Eu fazia uma leitura inteira de um livro, porque para mim faz mais sentido por conta da sequência da leitura. Eu, quando pego um versículo para ler, eu sempre gosto de entender o contexto do antes e do depois. Então, como para mim funciona melhor assim, fazia mais sentido fazer logo a leitura inteira do livro, para ficar mesmo uma história mais sequenciada. Esse ano eu resolvi fazer diferente porque eu comprei os devocionais. Aí eu vou mostrar para vocês quais foram as minhas escolhas dentre inúmeros livros de devocionais que a gente tem no mercado. Esse primeiro aqui foi indicação da minha sogra, que é o Dia e Noite do Charles Spurgeon. Esse daqui é um dos devocionais mais conhecidos para quem é do contexto cristão. E ele, gente, é muito, muito, muito bom. Eu já vi outros devocionais, eu já li outros devocionais, não usei em sequência, mas eu li outros devocionais, o Pão Diário, aquele Café com Deus Pai, que é super famoso, mas particularmente, gente, esse daqui, ele é muito mais aprofundado, ele não traz uma reflexão superficial a respeito da palavra, ele vai muito aprofundado, então ele requer um pouco mais de concentração, ele requer um pouco mais de conhecimento. Tem menções que ele faz aqui que se você não conhecer, você não vai entender, então você precisa pesquisar. Então, assim, é um devocional que vai exigir de você mais tempo para que você entenda de fato o que é que está no conteúdo desse devocional. O que é bacana dele também, ele é versão dia e noite. Então, um lado vem a mesma data para o dia e no outro lado vem a mesma data para a noite. Para mim, que estou fazendo nos dois horários, tem sido excelente. E aí ele traz aqui em cima o versículo da Bíblia a ser lido e aqui embaixo vem a reflexão a respeito do versículo. Tem alguns devocionais que no final vem uma oração, nesse daqui não vem. O que eu achei interessante, porque força você a fazer a sua própria oração com as suas próprias palavras. O que muitas vezes eu não gostava do devocional assim em livro, é porque muitas vezes você fica muito condicionado ao que está no livro. Você faz a leitura do versículo, você faz a leitura da reflexão, que não é a sua reflexão, é a reflexão do autor, que você vai trazer coisas para a sua vida. E no final você faz uma oração que muitas vezes já tem no final mesmo do devocional a oração. E não é com as suas próprias palavras. Então,
era algo que me incomodava. Eu sei que facilita muito a vida das pessoas, mas é muito particular, tá, gente? Esse pensamento e essa opinião. Então, eu não gostava muito dos livros de devocionais por isso. E esse daqui a minha sogra me indicou, ela já usa há muitos anos, e aí eu comprei, e foi assim, muito, muito, muito bom. Tô gostando muito dele, uso ele todos os dias. E aí eu tenho um segundo devocional que eu comprei, esse daqui eu comprei, como eu falei para vocês, porque foi indicação da minha sogra. E eu comprei um outro assim, porque foi o que eu vi nas redes sociais e que eu achei que seria interessante para mim, que é o devocional Mulheres da Viviane Martinello, tá? Esse daqui é um devocional que também tá bem hypado aí, todo mundo tá falando dele. E aí eu comprei porque ele é um devocional mais voltado para a mentalidade feminina, o comportamento feminino. Então ele realmente é um devocional mais voltado para mulheres. E a Viviane Martinello, eu gosto muito da forma da forma que ela pensa, da forma que ela expressa o que ela pensa. Eu acho que isso é extremamente importante quando você vai fazer a escolha de qualquer livro que seja, e sobretudo de devocional. Pesquise antes sobre o autor do livro, entenda quem é esse autor, entenda de onde ele veio. O de Charles Spurgeon mesmo, eu pesquisei primeiro sobre o Charles, na verdade, eu já o conhecia, porque quem é do meio cristão sempre ouve falar dele, mas eu fui ler um pouco mais sobre a história de vida dele. E até faz um pouco de sentido coisas que ele traz, reflexões que ele traz em determinados devocionais, porque você começa a analisar a história, o contexto de vida da pessoa que escreveu isso aqui. E é claro que as nossas histórias interferem nas nossas reflexões. Então tinha coisas que tinha aqui que eu não entendia o ponto de vista dele, mas depois quando eu olhei para o contexto de vida de onde ele veio, eu consegui entender melhor o porquê que ele alcançou esse entendimento e compartilhou conosco. Então é muito importante você pesquisar e entender, né, e conhecer um pouco sobre o autor do devocional que você vai ler. E a Viviane Martinello foi dessa mesma forma. Tem alguns livros na minha lista de livros que eu quero comprar para ler ainda esse ano, da Viviane Martinello. E esse aqui é o devocional Mulheres. E ele, gente, eu achei ele básico, simples em comparação ao de Spurgeon, tanto que até os textos são menores. Ele também traz aqui a leitura bíblica na parte de cima. Ele traz uma palavra-chave, que também é algo típico dos devocionais, né? A palavra-chave, então dá para você pesquisar por palavra-chave também. E traz aqui uma reflexão a respeito da palavra. Ele também não traz uma oração no final, que eu falei para vocês que eu gosto, porque daí eu faço a oração com as minhas próprias palavras. E eu também gostei, gente, desse daqui, mas não é o que eu uso diariamente. Geralmente, final de semana, quando eu tô com mais tempo, eu faço tanto o estudo daqui quanto o desse de cá. E não choca na minha cabeça, porque esse daqui, gente, ele é muito mais aprofundado. Inclusive, às vezes o meu marido faz o devocional junto comigo e nós ficamos conversando e discutindo sobre tópicos que são abordados nas reflexões aqui do Spurgeon, como eu trouxe para vocês. Esse devocional do Charles Spurgeon, ele traz uma reflexão muito maior e muito mais aprofundado a respeito da palavra, tá? E esse daqui, se você quer algo assim mais superficial, mais basiquinho para você fazer a leitura no dia a dia e isso te estimular a fazer uma leitura da Bíblia diária, esse daqui eu achei muito bacana, achei melhor inclusive do que o Café com Deus Pai, gente, que eu não comprei, mas eu li da minha sogra várias vezes e, enfim, achei muito raso, gostei mais desse devocional Mulheres da Viviane Martinello. E as minhas bíblias, gente, eu tenho 4 bíblias no total, uma delas é a Bíblia na versão judaica, que na verdade é do meu marido e eu uso também, mas esse ano eu não estou usando elas porque eu não estou fazendo o devocional com o objetivo de estudo aprofundado, né? Então é mais no contexto mesmo de reflexão e entendimento da palavra. Aí eu estou usando as minhas 2 bíblias de versões diferentes. Eu gosto muito de fazer isso. E se eu puder deixar de dica para vocês tenham bíblias de versões
de linguagens diferentes, porque as traduções são diferentes e às vezes você pode entender melhor com a tradução de uma do que de outra. Eu tenho aqui na versão NVT, que é a nova versão transformada, e NVI, que é a nova versão internacional. Elas são muito similares, mas tem uma coisa ou outra que dá para entender melhor na versão transformada, que é que eu gosto mais dentre essas duas. Essas minhas bíblias são lindas. Eu comprei no Mercado Livre, eu quero muito colocar abas nela, é que eu não fiz ainda a impressão das abas, mas eu quero colocar abas. Então eu faço uso dessas duas bíblias, foram as que eu selecionei para poder deixar aqui. Eu tenho uma outra bíblia de estudo da mulher, que foi a minha primeira bíblia, bem antiguinha, mas eu não estou usando ela, eu estou usando essas duas, e tem a Bíblia judaica que eu falei para vocês, que na verdade é do meu marido e eu uso junto com ele. E aí, esse ano, gente, de cadernos de devocional, que foi o que eu mostrei para vocês no vídeo de material, eu escolhi esse caderninho aqui, gente, que é um caderninho simples, um caderninho estilo brochura. Ele é pautado, ó, e eu vou fazer diferente de como eu fiz no ano passado, porque ano passado eu usei um caderno assim, que é um caderno próprio para devocional, e ele já vem escrito o que é que você tem que fazer, ó. Ele é legal porque ele não é datado, então você coloca a data, você coloca a leitura do dia, né, o versículo, o livro da Bíblia, o versículo, o capítulo e versículo, e aqui você tem resumo da palavra, o que aprendi com ela, aplicação da palavra e palavra-chave. Então, eu fui fazendo dessa forma, olha. Aí caiu aqui, ó, gente, meu plano de leitura que eu falei pra vocês, era esse aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. É um plano de leitura, e aí ele vem os meses aqui em cima e os livros e versículos já para você ler. E ele é na sequência da ordem mesmo da Bíblia, né? Dos livros da Bíblia. Então foi assim, dessa forma que eu fui fazendo. Nem todos os dias eu fiz a escrita aqui do livro, tá? Então ele é assim, e foi esse caderno que eu usei no ano passado. Porém, gente, essa questão de preencher exatamente o que o caderno tá pedindo, não sei, não me adaptou muito. Eu gosto mais de ser livre nesse sentido, de escrever mesmo o que eu quero, a reflexão que eu quero a respeito daquilo que eu li e do entendimento que eu alcancei a respeito daquela palavra. Então, nesse caderno aqui, eu vou colocar somente o versículo, para eu me orientar depois quando eu for ler novamente, né? Então, livro, capítulo, versículo, e fazer a minha reflexão da mesma forma, gente, que está no devocional. Então eu vou seguir a mesma linha, a mesma lógica que vem escrita no devocional, eu vou fazer no meu caderninho de anotações. E aí eu vou usar como base o versículo bíblico que estiver no devocional. No caso, eu estou usando sempre o que está nesse daqui de Spurgeon. E aí eu faço a reflexão aqui. Se a palavra que estiver nesse devocional de cá for uma palavra que no dia fez mais sentido para mim, me tocou mais profundamente, aí eu pego e coloco esse daqui aqui. Enfim, eu vou fazendo o que fizer mais sentido para mim no dia, sabe, gente? Mas esse ano eu me permiti ficar mais livre em relação a isso. Inclusive, se você pesquisar sobre devocional aqui no YouTube, você vai ver que tem vários métodos de fazer devocional. E aí ele ajuda, né, gente? Assim, para quem não consegue seguir uma linha de pensamento, você ter pré-determinado o que é que você precisa escrever ajuda. Mas para mim, que gosto de escrever, então eu prefiro ficar mais solta e não ficar presa a determinados tópicos específicos que tá ali. Então, por isso que eu resolvi pegar um caderninho simples. E é isso, gente. São esses os meus materiais de devocional. Marca-texto, caneta, essas coisas, eu uso basicamente o estojo que eu mostrei para vocês aí há uns dias atrás, que é o meu estojo que eu estou usando para tudo, é ele. E aí eu selecionei aqui dentro desse estojo os meus marca-textos que eu gosto de usar na Bíblia, no devocional, enfim, que são esses aqui da Jocarops. Eles têm umas cores bem vintagezinhas, então fica super clarinho, não fica muito forte. E assim, gente, uma observação. Todo mundo que eu conheço que faz devocional, enfim, que é do meio cristão, costuma rabiscar tanto a Bíblia quanto o devocional. E eu não tenho esse hábito, gente, eu não tenho.
A minha Bíblia, ela não é rabiscada, ela dificilmente é marcada, tem um trecho ou outro que é marcado. Eu percebi que isso me incomodava. A minha primeira Bíblia, a Bíblia da mulher, ela é toda rabiscada, toda marcada, é porque não tá aqui. Ela é toda de marca-texto. Só que quando a Bíblia não é um livro que você lê uma vez, você vai ler, você vai reler, você vai ler novamente, você vai ler novamente. E às vezes, você grifa o que fez sentido para você naquele dia e da próxima vez que você vai ler já é outra parte, e aí fica uma coisa grifada por cima da outra e chega um momento que não começa a fazer mais sentido nenhum, tudo que está rabiscado na Bíblia. Então eu particularmente não gosto de Bíblia rabiscada, então eu prefiro fazer os meus rabiscos e anotações aqui. A parte que me chama mais atenção eu anoto aqui. Tudo eu anoto de forma separada para não ficar muita informação tanto na Bíblia quanto no devocional. Então eu confesso para vocês que eu não uso tanto marca-texto, gente. Não uso tanto marca-texto. Eu já vi algumas meninas dando dicas de usar lápis de cor, porque a folha da Bíblia ela é muito fininha. Então a gente tem que ver qual é o material que vai utilizar para poder não transparecer do outro lado, senão vai prejudicar a leitura. Geralmente a letra da Bíblia é pequena, enfim. Mas eu particularmente, gente, não uso muito o marca-texto. Eu tenho mais para usar aqui, nas minhas anotações, mas na Bíblia e no devocional eu não gosto de rabiscar, não gosto de escrever, porque eu sei que é uma coisa que eu vou ler novamente, ler, reler, e aqui aquela observação vai me atrapalhar lá na frente, tá? E no geral é isso, gente. Eu acho que eu consegui resumir um pouco aí dos meus materiais, quer dizer, os meus materiais são esses. Eu ainda quero atualizar uma coisa esse ano, eu quero comprar uma Bíblia, aquela Bíblia na versão Anote, que tem um trechozinho assim do lado, justo para você anotar, não que eu vá fazer minhas anotações ali, gente, porque nunca cabe. Essa Bíblia aqui mesmo, deixa eu ver se eu mostro para vocês, na parte de trás dela tem um trecho para anotações, mas deixa eu ver se é na outra. Mas nunca cabe, sabe? Não é nessa. É na Bíblia da Mulher. Tem uma parte para anotações. E aí não cabe, porque eu escrevo bastante. Então eu prefiro não rabiscar, realmente, na Bíblia. É isso, gente. Eu não sei se esse vídeo vai ser interessante para todo mundo, porque eu não sei se todo mundo que me acompanha aqui no canal é do meio cristão. Então, para quem não é, talvez não vá fazer muito sentido esse vídeo. Peço desculpas, mas como algumas meninas me pediram, eu achei interessante compartilhar também, tá bom? Então é isso, gente. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.